chego a estar um pouco ofegante, porque eu gravei 20 vezes essa parte pra eu não me exaltar. Que eu estou exaltada com essa parte. Até tomar uma água agora. Olá, povo deste canal! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2021, este ano que, ó, promete. E, falando em vídeo, eu sei que está atrasado. Eu já assisti os Bridgertons assim que saiu, ali dia 25, porém eu levei um tempinho pra realmente raciocinar e compreender o que eu queria trazer pra vocês. Beleza? Vamos à análise então. Lembrando que este não é um canal de crítica especializada sobre o tema. Tudo falado aqui é a minha opinião, com a minha bagagem a respeito desses assuntos e às vezes um toquinho de semiótica. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele joinha que ajuda muito, enviar para os amigos, para as amigas que já assistiram, que gostam, que são fãs da série. E, claro, assistir o outro vídeo que eu postei sobre Bridgerton, que fala um pouquinho sobre as minhas expectativas. Então assiste aquele lá, depois assiste esse aqui para você ver se bateram as expectativas. Sem mais delongas, vamos à análise. Pra quem ainda tá um pouco perdido, fugiu da internet nesses últimos dias, Bridgerton é uma adaptação da Netflix de uma série de livros do mesmo nome, escritos por Julia Quinn, que se passam no século XIX e acompanham a vida de uma família com 8 irmãos, os Bridgerton, através ali das suas aventuras na sociedade londrina. E hoje nós vamos falar sobre a primeira temporada, que lançou dia 25 de dezembro na Netflix e traz a narrativa do primeiro livro da série, O Duque e Eu. Nela, nós acompanhamos o irresistível Duque de Hastings, Simon, e a filha mais velha da família Bridgerton, a Daphne. Na trama, o nosso Duque Simon acaba de retornar a Londres e logo se torna alvo das mães casamenteiras da época. Ele não quer nem saber de casamento, então, para se livrar deles, ele faz um acordo com a nossa protagonista, a Daphne. A Daphne acabou de debutar na sua primeira temporada da Sociedade Londrina e ela tá atrás de um casamento. Entretanto, apesar de ser maravilhosa, ter sido escolhida pela rainha como a joia da temporada, a Daphne não tá conseguindo muitos pretendentes. Depois a gente sabe que tem o dedinho do Anthony, do irmão dela aí, mas ela precisa resolver essa situação. E como Simon tem outra situação para resolver, eles ali em um ponto da trama decidem afirmar um acordo. Ele vai fingir que está cortejando ela, para que os outros homens se interessem por ela, né? Ok? Enquanto ele está cortejando ela, as mães casamenteiras vão deixar ele em paz. Então, é um acordo benéfico para os dois. Vamos então às minhas primeiras impressões, que foram bem positivas. Logo no início da série, a gente já consegue ver a dinâmica da família Bridgerton, como eles se respeitam mutualmente e como para as relações familiares da época, eles são muito avançados. Então as crianças comem na mesa, tem todo esse relacionamento dos irmãos com as irmãs, claro, permutando todos os tabus da época, mas ainda assim tem mais liberdade e eles têm mais dinâmica mesmo entre si. Isso já foi bem legal porque é um dos pontos fortes dos livros, né? A dinâmica da família, o tratamento entre eles, enfim, isso aí. Tivemos sim algumas mudanças bem drásticas no roteiro, principalmente na inclusão de alguns personagens, como a figura da rainha, que tem um destaque bem legal na temporada, mas eu acho que o que mais me chocou como leitora, né, a mudança, foi a revelação de quem é Lady Whitstable logo na primeira temporada. Fiquei fula da cara? Fiquei. E eu vou explicar o porquê. Os livros, e acredito que a série também, acontecem no passar dos anos. Então não é em meses, semanas, né, vários anos aí se passam. E nesse tempo, os personagens evoluem, amadurecem, crescem e se preparam, vamos dizer assim, para que cada um tenha a sua história contada em algum ponto. E não é diferente com a personagem que é a Lady Whitstable. Quando a gente conhece, a gente sabe quem ela é lá no quarto livro, houve toda essa evolução para fazer sentido a personagem ser a Lady Whitstable, pra gente fazer sentido e falar, cara, ok, agora faz todo sentido.
acontecer no primeiro livro, no caso, na primeira temporada, não faz sentido, porque a personagem não evoluiu ainda o suficiente. Você fala e faz, ok, mas não é aquele, eu sei quem ela é, o que aconteceu, como ela cresceu, tudo o que passou. Tô um pouco puta. E com a personagem que é a Lady Wilstonal, isso não é diferente. Então, até chegar no quarto livro, que é quando ela é revelada, quando, né, acontece a revelação de quem ela é, a personagem já se desenvolveu, a gente já teve todo um contexto, todo um histórico, tem toda uma conexão do leitor com a personagem, da personagem com outros personagens, então faz sentido. Isso acontecer de cara nessa primeira temporada é bem confuso, porque a personagem ainda não se desenvolveu o suficiente, a gente ainda não teve um aprofundamento da personalidade dela, nas conquistas e, enfim, nos acontecimentos para realmente essa descoberta, essa revelação faça sentido para todo mundo. Ainda não houve aquela conexão com a personagem, apesar da personagem ter sido muito bem trabalhada na temporada. Falta um negocinho a mais. E eu fiquei bem chateada, porque esse é um segredo tão bem guardado que, assim, ó, foi liberado na primeira temporada, gente. Na primeira temporada. Não teve nem o gostinho. E vou descobrir quem que é. Ai. Enfim. Lembrando que essa é a minha opinião, tá bom? Amigos. E eu espero que tenha um tempo a mais antes que os outros personagens descubram quem ela é, pra que essa personagem realmente possa desenvolver e tenha maturidade pra enfrentar uma revelação dessas, um escândalo desses, na sociedade da época, que era muito cruel, querendo ou não. Então a gente ainda tem ali um tempo legal da personagem se desenvolver para poder enfrentar essa situação. Eu espero. Coisas que eu esperava, que eu falei no outro vídeo, realmente não aconteceram. Então, sei lá, né? Falando em coisas que eu não estava esperando, ou que eu estava esperando, a icônica cena da Daphne dando socão em um dos pretendentes dela acontece. É lindo. Não é a primeira vez que ela e o Duque se encontram, mas é ali nos primeiros momentos. E assim, ó, continua sendo icônica. E sabe o que mais aconteceram? As abelhas. Ai, que alegria. Eu dei um pulo do sofá quando eu vi uma abelhinha aparecendo na tela. Eu falei, gente, tá ali, ó. Ai, que lindo! As abelhas, elas têm um contexto muito importante dentro da narrativa da história dos Bridgerton. Assim como os fãs são chamados das abelhinhas, a gente tem um gancho para a narrativa da próxima temporada que se dá quando o Anthony descobre como que o pai deles morreram, né? O Lord Bridgerton, ele morreu do choque anafilático por uma picada de abelha. E tem todo um contexto, tem toda uma narrativa em cima da abelha quando a gente trabalha a história do Anthony, o que é muito legal. Além, claro, né, de ficar super bonitinho. E a gente fala, ai, abelhinhas! A própria Netflix colocou na sua bio, eu não lembro se foi no TikTok, acho que foi no TikTok, as abelhinhas. Ai, que coisa fofa. Pelo menos uma coisa boa, né? E nessa temporada a gente teve diversas histórias paralelas com os nossos amados personagens. Então, iniciando por ordem alfabética, Lady Violet Approve, o Anthony teve umas mudanças na sua característica em relação aos livros, principalmente ao primeiro livro. Eu acho que a evolução dele vai chegar mais próximo, mas nessa primeira temporada ele é um cara super despreocupado com o título dele realmente, ele não é tão aficionado pelo título. Ele tem um caso com uma cantora de ópera e em algum ponto da narrativa ele até considera fugir com ela pra casar e deixar o título pra família, o que o Anthony dos livros não faria. Ele se mostra bem babaca em algumas cenas, tanto com a Daphne, mas principalmente com a Lady Violet, o que muda muito da relação aos livros. Nos livros ele é muito respeitoso com a família, com as irmãs, com a mãe, ele até chega a dizer que tem medo, sente medo da mãe, né? Tem muito respeito pela figura dela. Então isso mudou. A gente teve já algumas mudanças dentro da temporada, nessa perspectiva dele. Eu acredito que ele vai continuar se desenvolvendo, porque senão ele vai ser um pé no saco. Temos o Benedict passeando pelo seduzente mundo da arte londrina
chegando a ter um caso com uma mulher que não é da alta sociedade, o que pode ser um prelúdio muito legal para o próprio livro dele, para a própria história dele, em que ele se apaixona por uma mulher que não é da alta sociedade, que é uma criada dentro do contexto. O menino Colin voou alto e se esborrachou no chão nessa temporada, pecado. Ele quase se casou, quebrando o coraçãozinho da Penélope, mas enfim, já tivemos algumas interações bem legais entre os dois, e o Colin nessa temporada, ele tá bem o menino queridinho da família, enfim. Bem Colin. A Heloise faz a sua caçada atrás da Lady Wilsonau, apesar de errar muito feio. Nós temos durante a trama a presença da personalidade dela, exatamente como ela pensa, o que ela acha sobre casamento, sobre esses deveres que ela tem que cumprir, e já mostra que ela não vai se deixar abalar tão fácil. E claro, eu não poderia deixar de falar da Penélope. Nós temos ela muito presente nessa temporada, tendo algumas ali interações com o Colin, a gente vê bastante da amizade dela com a Heloise, assim como as questões que ela tem com o corpo, com a aparência, que são ressaltadas pela família, enfim. Tá muito legal o desenvolvimento da Penélope nessa temporada. A narrativa principal acontece bem parecida com os livros. A Daphne é aquela menina doce, inocente, que tá louca procurando um casamento. O Simon é o duque leal e super justo, mas que não quer casar, tem suas opiniões lá sobre o porquê que ele não quer casar, não quer ter filho, enfim. A narrativa ela acontece mais ou menos parecida. Falando nesses dois, nós temos uma cena que ela já era polêmica e complicada e difícil nos livros de engolir, e ela foi passada para a série. Eu até falei no outro vídeo que eu esperava que isso não entrasse no roteiro, mas entrou. É uma cena em que a Daphne finalmente descobre como os bebês são feitos, e ela descobre que o Simon tá dando uma enrolada legal nela, que quando eles tananã, ele tananã fora, e ela aproveita um dia que ele tá bebaço pra tananã com ele e obrigar ele a tananã dentro dela, pra ela engravidar. E depois o Simon fica putaço com isso, o que é óbvio e muito justo, né? Estupro, o nome. O showrunner da série comentou numa entrevista sobre essa cena, e eu vou ler exatamente o que ele falou, porque assim, ó, não engoli, mas vamos escutar o que ele disse sobre. Tivemos muitas conversas sobre esse incidente específico no livro. Eu sempre disse que essa primeira temporada, se tivesse um subtítulo, seria A Educação de Daphne Bridgerton. Esse incidente realmente está de acordo com o resto da história. O tema abrangente em que ela começa como uma debutante inocente, de olhos arregalados e perfeitos, nós vamos a ver crescer e se tornar essa mulher que consegue se livrar de todas as restrições que a sociedade impôs, e ela realmente descobre quem ela é e do que ela é capaz. Foi estupro. Não é não. Seja homem, seja mulher, bêbado, casado, sóbrio, não é não. E ele disse não. Sim, não engoli essa cena. Não engoli. Essa cena foi a única coisa ruim que realmente, assim, ó, estragou a experiência de assistir Bridgerton. No resto eu amei. Mas assim, poxa gente, estamos evoluídos, né? 2021. Pelo amor de Deus. Olha, a própria autora já falou que essa cena não condiz mais com o que ela acredita. Então, a série tem uma paleta de cores muito bonita, com cores bem suaves, tons pastéis, que combina bastante com a narrativa e com o tema proposto. A fotografia é bem feita, mas nada fantástico assim. O cenário tá muito bem feito, tá muito bonito. Eu realmente gostei bastante da maneira que eles aplicaram as composições, assim como o figurino. O figurino tá espetacular, a gente tem uma variedade muito grande de figurino, dos vestidos, das roupas de gala, e eu achei bem legal. Outra coisa importante de ser falada foi a preocupação que a Shonda, que é a produtora da série, teve em incluir uma representatividade muito legal nessa temporada. Tanto o nosso Duque de Hastings, o Simon, quanto a Rainha Charlotte são personagens negros, são atores negros, o que deixa a narrativa muito mais diversificada.
E existem indícios que na vida real a Rainha Charlotte foi uma mulher preta. Então é muito legal que tenham trazido essa abordagem para dentro da série. Além de diversos outros personagens que trazem essa diversidade para dentro da produção. Sobre as próximas temporadas, ainda não tem nada oficialmente divulgado, mas com o sucesso da produção, a série logo nas primeiras semanas já entrou pro ranking das séries mais assistidas da Netflix em 5º lugar. Então eu acho que essa renovação não demora a ser anunciada e já correm boatos que nos bastidores isso já aconteceu. Enfim, lembrando que tudo dito aqui é a minha opinião. Conta pra mim o que você achou da série, se você já assistiu, se você é fã dos livros, tá empolgado pra assistir a série, enfim. Não esqueça de se inscrever no canal, que ajuda super, deixar aquele joinha, principalmente se você é fã de Bridgertons. Compartilha pros amigos e me segue nas redes sociais. É Joana Novello, principalmente lá no Instagram. E eu acho que é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!